hoje, no Alumni Mundos, temos um convidado muito especial para comemorar uma data também ela muito especial. No dia em que a Universidade do Porto completa 113 anos, temos connosco António Sousa Pereira, alunos do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, o ICBAS, onde depois foi diretor durante vários anos e é desde 2018 reitor da Universidade do Porto. Vamos conhecê-lo melhor? Olá António, bem-vindo ao Alumni Mundos. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar pelo início. Antes de ser reitor da Universidade do Porto, foi aluno e hoje é alumnos, não é? Licenciado, mestre, doutor em Medicina pelo ICBAS. Como é que foram os tempos de estudante? Quais são as suas referências, as personalidades que o marcaram desse tempo? Os tempos de estudante foram tempos complicados, porque houve várias personalidades que marcaram, desde logo o professor Nuno Grande, foi uma personalidade marcante, mas outros, o professor Vera Torres, que foi provavelmente aquele que foi o melhor professor que eu tive durante o curso todo, e muitos outros que foram marcantes, mas há outras coisas que marcam, obviamente, o trajeto, e uma das coisas que marcou é que eu perdi o meu pai a meio do curso, e portanto isso acabou por ser um marco decisivo durante o curso, e aconteceu, e felizmente que não perturbou em demasia o trajeto, e acabei o curso dentro da duração normal do curso. Mas recordo esses tempos da faculdade com as duas vertentes, uma vertente que foi fazer o curso e a outra vertente que foi acompanhar a doença do meu pai, que me acabou por morrer nas mãos. Não foi fácil então? Foi um misto de boas recordações com algumas não tão boas, não é? E recordações, já que estamos a falar de recordações desse tempo, sei lá, colegas, atividades académicas onde tenha estado, como é que se recorda desse ICBAS, dessa altura? Nessa altura o ambiente do ICBAS era um ambiente muito solidário. Desde logo que eu aprendi a fase em que tentaram encerrar o ICBAS. É uma coisa que tentam ciclicamente fazer ao longo dos anos. Ainda há na universidade quem o tente fazer, ainda hoje em dia. Mas naquela altura isso foi um processo muito duro, mas que acabou por gerar ali um grupo, um corpo muito unido, que foi de alguma forma pioneiro. Portanto, fomos nós que fomos inaugurar o ensino no hospital, ou reinaugurar o ensino no hospital. O Hospital Santo António é, historicamente, o hospital de ensino de medicina da cidade. O Hospital São João só surgiu em 59, e é em 59 que passa para lá. Até 59 tinha estado sempre no Hospital Santo António. Mas, de qualquer maneira, havia um esporte de corpo muito forte, e vivíamos num edifício que, pelas características físicas, tinha condições que propiciavam um convívio muito grande. E, portanto, havia aquele átrio principal daquele edifício Abel Salazar, que era um local de encontro permanente e de convívio permanente entre as pessoas das várias gerações que passaram por lá. E, portanto, tinha um ambiente que, na realidade, era muito diferente do ambiente que se vive hoje em dia. Se calhar mais fraternal, talvez, não? Sim, mas isso tem a ver não só com o espírito que existe dentro das escolas, mas o espaço físico que acaba por influenciar a vivência dentro das instituições, não é? Sim, e hoje em dia, com as limitações que existem no ponto legal, torna-se difícil construir edifícios com aquelas características. Se vir bem, nós hoje em dia temos eventualmente a economia, com aquele átrio principal gigantesco, que funciona como um espaço de convívio e de interação entre as pessoas. O ICBAS tinha esse espaço também, mas se olharmos para outras escolas, isso não existe. A Faculdade de Engenharia não tem um espaço de convívio, a Faculdade de Ciências não tem um espaço dessa natureza. É o corredor B, não é? No filme, mas é bastante... Sim, mas é muito diluído. Sim. As letras não têm de todo nenhum espaço dessa natureza, aliás, dessa natureza nem de nenhuma, não percebo muito bem a arquitetura daquele edifício. E, portanto, isso acaba por influenciar a convivência que existe dentro
propiciava das instituições. E esse espaço físico facultava isso. O que não acontece, por exemplo, no edifício novo do ICVAS, é que não tem nenhum espaço com essas características também. Sim. Mas um bocadinho por exigência das normas arquitetónicas que nos impõem na construção de edifícios novos. Mas que eu fico com a impressão que são normas que só se aplicam fora de Lisboa. Em Lisboa acabam sempre por arranjar maneira de contornar a lei. Aqui no Norte, para ter ar-condicionado em algumas salas em que isso era absolutamente crítico, por razões técnicas, foi muito difícil justificar a opção de ter ar-condicionado em algumas salas. E só autorizaram em algumas salas, sendo que noutras em que isso era absolutamente crítico não foi autorizado. Mas eu hoje em dia vou a alguns edifícios que estão a ser construídos em Lisboa, não há problema nenhum, fazem isso tudo lá. Portanto, acredito que na realidade sejamos uma espécie de países diferentes. Sim. Em que as leis se aplicam num lado e do outro lado são meramente indicativas. Estamos aqui à parte, não é? Estamos aqui. Que principal mudança é que vê hoje no Porto, quando a compara à universidade em que entrou para fazer o curso, naquela altura? Sendo que também hoje a gente de mudança, não é? Não tem nada a ver. Naquele tempo havia escolas na universidade em que os estatutos diziam é proibido os estudantes dirigir a palavra aos professores nos corredores. E, portanto, isso hoje acabou, quer dizer, isso não existe em lado nenhum. Sim. E, portanto, hoje em dia temos realmente uma universidade que é muito mais democrática nesse aspecto. E temos uma característica que tem vindo a crescer, que é absolutamente fundamental, que é a interdisciplinaridade. Nós temos hoje em dia já muitos cursos em que os estudantes são estudantes de várias unidades orgânicas. Sim. Em simultâneo, com cursos partilhados, etc. E isso faz toda a diferença nos dias de hoje. E, portanto, nesse aspecto não tem nada a ver. Embora, obviamente, quando nós olhamos para a universidade, percebemos que ainda há um longo caminho a percorrer. Do ponto de vista pedagógico, ainda temos muito a fazer em termos de metodologia de ensino-aprendizagem, mas, de qualquer maneira, não tem nada a ver com o que era naquele tempo, sendo que eu tive o privilégio de estar numa escola que naquela altura tinha muitos professores que vinham de fora, vinham dos Estados Unidos, vinham da Inglaterra, vinham da Holanda e, portanto, tinham uma mentalidade já muito diferente. Mas progressista, não é? Sim, menos elitista, diria eu. Mas acho que na universidade ainda há muito a fazer para mudar nesse sentido. Continuamos a ter algumas escolas muito tradicionalistas, continuamos com cargas horárias excessivas, continuamos com metodologias de ensino muito calcadas do ensino secundário, não existe nenhuma obrigatoriedade dos docentes fazerem formação pedagógica e, portanto, há ainda um longo caminho a percorrer, mas o caminho faz-se andando e tem-se dado passos nesse sentido. Falamos da universidade e vamos falar agora um bocadinho do ICVAS. Fez parte da direção durante muitos anos. O ICVAS que dirigiu e o ICVAS onde estudou são certamente diferentes, não é? A começar pelas instalações, desde logo. Como diretor do ICVAS, qual foi o seu maior legado? E o que é que ficou por fazer, na sua opinião? Bom, o principal legado foi deixar ficar o edifício novo. Deu muitas dores de cabeça a conseguir construir. Essencialmente deu muitas dores de cabeça conseguir o financiamento para o conseguir construir. Havia muitas forças que tentavam permanentemente boicotar a construção ao mais alto nível dentro da universidade. Portanto, foi preciso muito trabalho de lobbying, se pode falar em inglês disso, de ser acusado pelo Ministério Público ter cometido um crime, mas pronto, mas foi preciso muito trabalho de convencer os decisores políticos da importância de fazer esse investimento. E isso foi a principal tarefa. Depois tem aquele período normal, quer dizer, entre começar o projeto e inaugurar o edifício foram 12 anos. O tempo médio
demora a construir qualquer coisa em Portugal daquela dimensão. É muito, mas é o normal da burocracia que temos e com a necessidade de prever financiamentos e prever orçamentos, etc. Mas o que é facto é que deixou-se isso e deixámos também uma coisa que foi muito importante. É que deixámos ficar para além dos cursos mais tradicionais que existem lá dentro, e de ter deixado lá uma escola de ciências da vida, num conceito mais alargado do termo. Às vezes diz que no Porto temos 2 faculdades de medicina, é mentira, o ICFAS não é uma faculdade de medicina, é uma escola de ciências da vida, não é uma faculdade de medicina. Mas essencialmente ficou uma experiência que eu acho que se manifestou um êxito muito grande, que foi a criação de cursos em parceria com outras faculdades, nomeadamente a Bioquímica para a Faculdade de Ciências e a Bioengenharia para a Faculdade de Engenharia, que são 2 cursos de sucesso. Muito, sim. E que partem deste princípio de que hoje em dia a inovação se faz nas zonas de fronteira entre ciências mais tradicionais, e esses são 2 exemplos que devem ser seminais e se devem espalhar por outras áreas de conhecimento dentro da universidade, e que se está a fazer isso, não é? Estamos, hoje em dia, há uma preocupação muito grande na aquisição de competências transversais, no dar a possibilidade aos estudantes de fazerem unidades curriculares noutras faculdades que não têm nada a ver com a área de conhecimento em que eles estão a fazer o seu curso principal, etc. E isso é algo em que, de alguma maneira, o ICFAS foi pioneiro e que hoje em dia é uma verdade inquestionável e que é uma prática fomentada em todo o mundo do nosso alcance. Sim, sem dúvida. E o que é que gostava de ter feito e não chegou a fazer nessa altura? Uma pessoa gostava sempre que as coisas andassem a uma velocidade superior ao que elas andam na realidade. Agora, há uma sabedoria na vida que é a gente esperar. Há coisas que acontecem por elas. Na academia em Portugal existe um empoderamento muito grande do corpo docente. E, portanto, há coisas que não vale a pena tentar contrariar. Porque se as tentarmos contrariar, só estamos a contribuir para que elas se perpetuem. E, portanto, há coisas que nós temos que esperar que certos protagonistas abandonem o palco para que elas possam ocorrer. Isto é, às vezes, desesperante, porque há pessoas que acham que o mundo acaba hoje, portanto, gostariam que tudo acontecesse hoje. Sim. Mas o mundo não acaba hoje. O mundo vai continuar, depois nós irmos embora. E às vezes é preferível esperar e é preciso ter o trabalho de convencer as pessoas de que elas também querem aquilo. E isso demora tempo. E às vezes dá algum desespero, mas é um desespero que não faz sentido. Nós temos de ter a sabedoria de gerir o tempo de forma a que as coisas ocorram quando têm que ocorrer, de maneira a não gerar resistências, que é o principal fator de não progresso na academia. Nós temos um empoderamento muito grande, nomeadamente docente, e, portanto, tentar fazer alguma coisa contra o corpo docente não leva a lado nenhum. E, portanto, às vezes conseguimos convencê-los, outras vezes não conseguimos convencê-los. Em Portugal não temos mecanismos para nos fazer convencer e, portanto, muitas vezes as situações acabam por se resolver naturalmente quando essas pessoas vão embora, e aí se transforma-se numa oportunidade para modernizar e fazer as coisas. E isso tem sido uma constante um bocadinho por toda a academia, não só no Porto, mas em todo o lado. Há realmente um sentimento de pertença muito grande em algumas instituições por parte de algumas pessoas, não é? Antigamente dizia-se, e a figura do lente proprietária, e essa figura na realidade ainda não desapareceu completamente,
há quem ache que ainda é dono das coisas. E o que é facto é que é muito difícil contrariar isso, e às vezes há certas guerras que não vale a pena comprar, porque desgastam, acabam por gerar mais tensões, porque as pessoas são obrigadas a tomar partidos e nem sempre tomam o partido da razão, tomam o partido da conveniência. E isso acaba por, ao invés de acelerar o processo, o atrasar ainda mais. E, portanto, há que ter a sabedoria de, às vezes, gerir as coisas com a paciência. E escolher as guerras. E escolher as guerras, não é? E escolher as guerras em que se quer entrar. Sim. De uma forma muito criteriosa. Sim, percebo. Vamos agora um bocadinho atrás. Exerceu muitos anos a profissão de médico. Tem saudades de exercer a medicina? Eu vou-lhe responder de forma irónica. Eu ainda não tive a oportunidade de ter saudades, porque eu fazia clínica geral. E na clínica geral, um volume importante das consultas é para tratar problemas de natureza psiquiátrica. E na realidade, eu continuo a tratar coisas dessas no meu gabinete todos os dias. E, portanto, ainda não tive tempo de ter saudades. Ainda exerce. Ainda continua a exercer. Percebo, muito bem. O que é que gosta mais na Universidade de Porto? O que é que gosta mais? O que é que gosto mais? Eu gosto muito da Universidade de Porto, porque acho que a Universidade de Porto tem um grau de... Como é que eu ia dizer? De sinceridade das pessoas, que é realmente muito interessante. Apesar de nós nos queixarmos, faz parte da vida nós estarmos insatisfeitos. No dia que estivermos satisfeitos com tudo, paramos. Mas há um grau de pureza de sentimentos, de sinceridade nas coisas, que noutras universidades não existe. Eu quando comparo a Universidade de Porto com universidades da dimensão da Universidade de Porto, acho que não devemos comparar a Universidade de Porto com universidades de outros patamares, mas quando se compara a Universidade de Porto com universidades equivalentes, acho que há uma muito maior transparência, lealdade entre as pessoas. E existe muito um espírito de cooperação entre as pessoas que, se devidamente explorada, nos leva a fazer coisas que são verdadeiramente inovadoras e novas. E isso nota-se que às vezes nós criticamos muito na universidade o facto de ter 14 unidades orgânicas. E eu acho que mais importante do que o número de unidades orgânicas é que elas cooperem entre elas. E isso felizmente tem acontecido, sem que essa colaboração de alguma maneira seja toldada por jogos de poder que seriam inevitáveis se nós desencadeássemos processos de fusão neste momento. No tempo do professor Marcos Santos tentou-se isso, com a criação de 3 grandes escolas. E a perturbação que causou foi de tal ordem que, se tivesse avançado, tivesse criado um ambiente tóxico na universidade, em que ela ia passar a ser dominada completamente por jogos de poder, em vez de ser dominada por jogos que visem aumentar a qualidade, a diversidade de formação, a multidisciplinaridade. É que eu estou convencido que neste momento nós, mantendo as 14 unidades orgânicas, temos sido capazes de fomentar a cooperação entre elas. Porque essa cooperação não se tem deixado contaminar por jogos de poder. E, portanto, nós hoje temos cursos que envolvem múltiplas unidades orgânicas, conseguimos pôr a oferta formativa na área da informática unificada, juntando a oferta entre a Faculdade de Ciências com a Faculdade de Engenharia. Isto acontece porque não se colocou em cima da mesa a questão do poder. E eu acho que às vezes nós somos induzidos a uma discussão que não sei se faz muito sentido,
que é a discussão de tentar impor um modelo de organização top-down que não se coaduna com a legislação nacional nem com a maneira de ser dos portugueses. Quer dizer, nós podemos querer dizer, mas nos Estados Unidos é assim, e na Inglaterra é assado. Está bem? Nos Estados Unidos quer-se fechar um departamento ou uma faculdade. Sim. E o chanceler assina uma folhinha da A4 e diz assim, a partir da manhã está fechado. E eles são todos despedidos. E, portanto, não tem nada a ver com o nosso modelo. Eu lembro-me aqui há uns anos, tinha uma amiga que trabalhava num que era o maior laboratório de virologia dos Estados Unidos, e a certa altura o laboratório fechou porque a universidade estava com as finanças um bocadinho em crise e houve uma oferta imobiliária pelos terrenos onde estava aquele laboratório irrecusável. E, portanto, a universidade fechou o laboratório, ponto final, e eles foram todos despedidos. E, portanto, isso, às vezes, nós quando comparamos, temos de comparar o bom e o mau. Sim, sem dúvida. Não podemos querer só o lado bom das coisas, quer dizer, também existe o lado mau. E, portanto, eu acho que aqui na universidade nós temos sido capazes de fazer coisas conjuntamente. As faculdades, felizmente, vão cooperando cada vez mais umas com as outras. E, portanto, eu acho que estamos a caminhar para uma universidade sem muros, que é uma coisa importante. E que, no fundo, cumpre um bocadinho o objetivo da criação das tais escolas. Sendo que a criação das tais escolas, hoje em dia, é problemática. Porque, assim, repare, no esquema que se andava a discutir há uns anos atrás, da criação de 3 ou 4 escolas na universidade, não passava pela cabeça de ninguém misturar a área da saúde com a área da engenharia. E uma escola de ciências e tecnologias e uma escola de ciências Hoje em dia já não é assim, não é? Mas o curso com maior nota de entrada na Universidade de Porto é Bioengenharia, que por acaso envolve uma escola da área das ciências da saúde com uma escola de engenharia. E, portanto, não era isso também que resolvia o problema. Sim. E, portanto, eu acho que, em boa verdade, ninguém sabe dizer qual é a estrutura de futuro. Agora, o que sabemos é que, se tivermos uma universidade sem muros, em que as pessoas estejam dispostas a colaborar ativamente umas com as outras, vão provavelmente surgir oportunidades de cooperação na interface entre a medicina e o design, na interface entre a engenharia e a medicina, na interface entre as ciências sociais e humanas e a economia e o direito. E, portanto, há aqui realmente uma indefinição em relação ao futuro, e a única coisa que podemos dizer é que o futuro é imprevisível e, portanto, temos que estar preparados para qualquer tipo de configuração e de cooperação que seja necessária. E eu acho que a universidade, nesse aspecto, tem caminhado muito nesse sentido, e essa mentalidade já enraizou no interior da nossa casa e já é um dado assente. Estamos aqui num campus em que vocês partilham o campus com as ciências da nutrição. Sim. E a Faculdade de Ciências, e já estão a partilhar o mesmo espaço físico, e portanto isso é que é importante. Não é? E o que é que gosta menos? O que é que gosto menos? De um certo conservadorismo nortenho, que é da nossa tradição judaico-cristã, e que realmente nos impede de tirar partido da relação com a sociedade. Eu acho que nós em Portugal, às vezes, lá está nas tais comparações que fazemos, esquecemos que temos uma cultura marcadamente católica. E numa cultura, nós estamos na altura da Páscoa, até uma altura para chamar isto porque na cultura católica existe a tradição da esmola. Sim. E na cultura protestante existe a cultura da partilha de sucesso. E quando nós nos comparamos, por exemplo, com a Inglaterra, não há comparação possível. É possível ir de Cambridge a Londres sempre em terrenos da Universidade de Cambridge. E porquê? Porque existe uma tradição muito grande, centenária, de quem tem sucesso sente a obrigação de partilhar o seu sucesso com a instituição que lhe deu as ferramentas
O tal give back, não é? E na tradição católica isso não existe. O professor Marcos dos Santos, no tempo como reitor, tentou fazer uma campanha de fundraising apelando aos alunos da Universidade do Porto que doassem à universidade. Foi um fiasco monumental, que não faz parte da nossa cultura. Quer dizer, e muitos dos nossos empresários realmente têm uma cultura em que quando nos dão um chouriço é por um olho no porco. Portanto, nós temos de ter cuidado a olhar para eles, porque nem sempre há uma boa intenção por trás daquele donativo. E eu gostava muito que isto mudasse, gostava que evoluíssemos muito para um modelo mais anglo-saxónico de partilha de sucesso, até porque com a evolução da mentalidade dos nossos empresários vai haver um momento em que eles também vão perceber que investir na academia no médio e longo prazo reverte numa mais-valia para as suas próprias empresas. Mas neste momento isso ainda não existe. Ainda existe uma visão muito do imediato. Sim. E existe alguma dificuldade em ver isso. Mas com sinais muito positivos de que isto esteja a mudar. Por exemplo, a Faculdade de Engenharia tem um programa bastante robusto de empresas que apoiam a formação de estudantes. Mas isso tudo tem que ser mais universal. Tem que ser mais... É evidente que também dificulta isto, o facto de nós estarmos no Porto, porque as sedes das grandes empresas estão em Lisboa e, portanto, as universidades que estão em Lisboa beneficiam mais do apoio das sedes das grandes empresas do que estando no Porto. Mas isso não nos tem impedido de estarmos à frente deles nos rankings. Portanto, exige da nossa parte mais trabalho, mas temos que o fazer. E como reitor, já falou um bocadinho da universidade, mas como reitor, o que é que gosta mais de fazer e o que é que gosta menos? O que eu gosto menos é andar a gerir conflitos entre pessoas, não é? Que é uma coisa que ocupa uma grande parte das minhas tarefas diárias. Mas que lhe permite continuar a exercer a medicina. Exatamente. Por isso já não é mau. Não, mas é uma coisa que obviamente ocupa muito tempo, não é? Porque desgasta ver que existem conflitos, às vezes, absolutamente injustificáveis e que perturbam o relacionamento entre as pessoas e acabam por perturbar também o desempenho dos serviços. Do ponto de vista daquilo que dá mais gozo pensar o futuro da universidade e estar em projetos que permitam que a universidade cresça e se afirme como um ator fundamental na região no futuro. E temos feito também trabalho nessa área que é importante, não é? Sim, sem dúvida. Aliás, ia-lhe perguntar isso mesmo agora, dos objetivos que tinha quando abraçou o desafio da reitoria. O que é que já foi feito até hoje? O que é que tinha pensado na altura e o que é que já fez? E o que é que acha que vai ficar por fazer? Ainda faltam 2 anos, mas sim, mas estamos neste momento com projetos em mãos que são para ser desenvolvidos ao longo dos próximos 20 anos. Quando estamos a falar de um projeto como o projeto Galpa em Matosinhos, estamos a falar de um projeto há 20 anos. Mas que ou é lançado agora ou não é. E portanto, aquilo que estamos a fazer é lançar agora. Vamos lançar este mês ou no mês que vem já o concurso para a construção do primeiro edifício com o Fundo de Transição Justa, que é para pôr uma bandeirinha no castelo e dizer isto é nosso. Mas depois tem todo um projeto que tem que ser desenvolvido nos seus traços gerais, como é óbvio, que a 20 anos de distância a gente não consegue definir um projeto com todas as condicionantes. Mas fica com bons carris para poder andar. Lançam-se as primeiras pedras? Sim, é um bocadinho isso. Porque neste momento a universidade está estrangulada no centro da cidade. No centro, dentro dos limites. Sim, crescemos muito, não é? Nós crescemos muito e o Porto é uma cidade muito pequena. O próprio Porto está estrangulado, não é? Sim, o Porto também é de um bairro de Paris, quer dizer, portanto, o Porto, para mim, como cidade, entendo como o conjunto da área metropolitana do Porto.
Se nos queremos comparar com os outros países, tem que ser uma coisa dessa dimensão. Sim. E, portanto, temos que pensar a universidade como sendo uma universidade do Porto, não do Porto cidade, mas do Porto região. Certo. E aí faz todo o sentido, e por isso é que nós não temos instalações em Vila do Conde, temos instalações em Gaia, temos instalações em múltiplos sítios, e isso não deixam de ser a Universidade do Porto. E, portanto, a Universidade do Porto tem que crescer, não pode crescer para dentro, quer dizer, não podemos começar a espartilhar os espaços que já temos e, portanto, temos que assegurar que o crescimento se faz por capilaridade. Não vamos agora crescer para zonas distantes, quer dizer, e, portanto, esta oportunidade de utilizar os terrenos da Galp para projetar no futuro o crescimento da área ligada à ciência e tecnologia é uma oportunidade que nós estamos a trabalhar e que espero que fique e seja aproveitada pelos próximos reitores. Provavelmente não será o próximo reitor a fazer lá muitas obras, talvez nem sequer o outro que venha a seguir, mas fica ali um espaço destinado a isso e que à medida que for havendo possibilidades de financiamento vai crescer. E como é um projeto que nós idealizamos como sendo uma zona de interface com empresas, vai crescendo também à medida que forem surgindo empresas que interajam com a universidade, num conceito que vai sendo cada vez mais comum na Europa, de criar estes campos de inovação e ciência e tecnologia, em que tem a universidade completamente imbrincada com empresas com as quais se relaciona. E, obviamente, esse é um projeto importante. O outro projeto é conseguir esta multidisciplinaridade dentro da universidade, que eu acho que é uma coisa que é fundamental. Há outro aspecto que nós, obviamente, que marcámos a diferença em relação ao que era a Universidade do Porto. Hoje a Universidade do Porto é um dos agentes principais de cultura da universidade. E, portanto, isso é incontornável. E eu penso que, dentro em breve, estaremos em condições de anunciar projetos que nos vão transformar num dos atores primeiros, se não o primeiro, nas atividades culturais na cidade. E, portanto, isso também é importante. A universidade deve ser também não só uma fonte que gera conhecimento, transmite conhecimento, mas permite o desenvolvimento integral das pessoas. Quando eu digo das pessoas, estou a dizê-lo deliberadamente. Eu não quero dizer que seja só para o desenvolvimento integral dos seus estudantes, porque acho que a universidade deve abrir a porta à comunidade. Sim. E deve também ter atividades destinadas aos não estudantes, como aliás nós temos. Sim. Neste momento, o nosso plano da cultura, aquelas atividades são para os estudantes, mas também são para toda a comunidade, que quer usufruir deles e felizmente que vem sendo criado o hábito de... Já há muita gente que vai à reitoria sem cuidar de saber ao que vai, porque sabe que há de haver qualquer coisa. E, portanto, vou lá porque sim, quer dizer, vou passear, vou tomar um café e ao final da tarde passam lá porque há lá sempre qualquer coisa. E, portanto, já criaram esse hábito. E isso é bom, porque eu acho que também, de alguma forma, por circunstâncias a que somos alheios, a reitoria acabou por se tornar o centro da cidade. E isso aconteceu sem que nós tivéssemos feito nada para isso, não é? Mas é um facto que eu acho que hoje, se falar com as pessoas identificam que onde é que é o centro da cidade. Ninguém vai dizer que é na Avenida dos Aliados. Sim. Vamos dizer que é nos Leões. E, portanto, isso aconteceu fruto de um conjunto de circunstâncias a que nós somos alheios, mas que devemos tirar partido disso. Sim, convergiu, não é? É evidente, hoje em dia. E apesar das obras e do caos que lá está instalado, agora com a linha rosa, aí as obras que estão a fazer neste momento, mesmo assim, a quantidade de gente que circula naquela praça,
naquelas imediações é uma coisa verdadeiramente inaudita. Eu acho que até já deve estar nos circuitos turísticos, não é? O edifício da reitoria já está de certeza. Sim. Toda aquela zona também agora... Não, entram lá dentro a perguntar se aquela é a casa do Harry Potter, o porteiro com as enormes escadarias à volta deles. Eu já disse ao porteiro, diga que sim, que é o brilhante que eles subiram de escadas. Já agora nós temos a fábula. Já nos falou um bocadinho disso, não é? Do projeto que gostaria de deixar pelo menos alicerçado nestes 2 anos que ainda tem pela frente. Como é que quer ser lembrado pela Universidade do Porto? Sabe uma coisa, eu não acredito que as pessoas sejam lembradas. Isso é um conceito que eu já esqueci há muito tempo. Eu acho que nós estamos nestes lugares por espírito de missão. E no dia seguinte irmos embora deixando de nos conhecer. Há sempre um marco. Há sempre um marco lá na parede. E pouco mais do que isso. Quem esteja à espera de ser lembrado está a pensar mal. Não digo que esteja à espera, mas como é que gostaria que as pessoas se lembrassem de si? Eu gostaria de ser lembrado como alguém que entrou na universidade e a pacificou numa altura em que havia tensões grandes no interior da universidade, que havia jogos de poder que não eram de todos jogos académicos ou científicos, que havia outro tipo de jogos e que isso foi de alguma maneira acabou. Olha, tenho uma equipa que não sei a cor política dela, porque nunca perguntei qual era o partido dos membros da minha equipa e não faço a mais pequena ideia de qual é o partido a que eles pertencem, e gostava de ser lembrado como alguém que introduziu esta mudança de colocar o aluno no centro do interesse do processo, criando formações úteis para eles e que façam com que eles se integrem na sociedade mais facilmente e sejam capazes de acompanhar a evolução que a sociedade está a ter. Acho que em parte conseguimos isso hoje em dia. A oferta formativa é uma oferta mais moderna, mais adaptada. Foi tudo feito? Não foi de todo. Mas nunca tivemos tantos professores como temos hoje em dia a fazer formação pedagógica, nunca tivemos tanta preocupação em termos de apoio social com os estudantes como temos hoje, e acho que isso é importante, e a universidade tem que ser cada vez mais isso, servir de trampolim para que as pessoas tenham uma vida melhor do que ela tem hoje em dia, e que seja uma referência na região e apoio ao desenvolvimento da região. Quando nós vemos as agendas mobilizadoras, por exemplo, agora no âmbito do PNE, e vemos que em 50 e tal agendas mobilizadoras a Universidade de Porto está presente em 44, a nível nacional, obviamente que isso é um motivo de orgulho. Significa que a Universidade está a cumprir a sua missão de interagir com o tecido que gera riqueza e está a contribuir para que aumente a riqueza gerada. Mas ao fazer isso também estamos a aumentar as oportunidades para os nossos estudantes. Sim. Estamos a contribuir para que eles possam ter uma vida melhor. Agora, temos a noção de que temos o país que temos, com as suas idiosincrasias, e que nem tudo gostaríamos que acontece à velocidade que nós desejamos, mas acho que temos conseguido levar a carta à Garcia e temos conseguido fomentar um espírito muito mais aberto, de interação e de cooperação no interior da academia, e temos aumentado a visibilidade da universidade perante a nossa comunidade e perante a comunidade internacional, o que também é uma mais-valia para todos nós. Sim. Tirando o futebol do Porto, claramente a Universidade do Porto é que é mais projeto do Porto e do norte do país internacional. Sem dúvida. É por aí o futuro da Universidade do Porto, por isso que me disse da internacionalização, de dinamizarmos a universidade no sentido de criarmos
uma estrutura também de valorização social. Como é que vê o futuro da universidade? A universidade, é evidente que temos de potenciar muito a internacionalização da universidade. E eu acho que a internacionalização é muito importante, mais ou menos simples. Nós temos que dar aos nossos estudantes a oportunidade de conhecerem múltiplos ambientes culturais, sociais, de trabalho, de investigação. E isso faz-se pondo-os e dando-lhes a oportunidade de eles conhecerem outras realidades e outros países. Muitas vezes, quando nós questionamos, eu acho que o programa Erasmus é a maior criação da União Europeia, quer dizer, em termos de futuro da Europa. O programa Erasmus é um programa que é absolutamente crítico. É o programa que potencialmente vai dar origem a uma nova geração de europeus apátridas. O que é que eu quero dizer com isto? Uma geração de europeus com pais oriundos de diferentes países e que, portanto, se vão sentir europeus e não croatas, ou alemães, ou espanhóis, ou portugueses, ou o que é que seja. Vão ser europeus. Porque vai ter o pai italiano e a mãe portuguesa, e a mãe alemã e o pai holandês, e isto vai contribuir para que haja um conceito de Europa que esteja dentro da cabeça das elites, porque estamos a falar das elites, que são quem vai sair das universidades, que eu acho que é absolutamente decisivo para nós termos uma Europa com paz no futuro. Mas, independentemente disso, o facto de nós darmos oportunidade aos nossos jovens de irem lá para fora e contactar com outras realidades é absolutamente fundamental para nós darmos o salto em frente. Se nos preocuparmos apenas em fazer formação, nós vamos ter pessoas com formação superior, é certo, mas com a mentalidade da terra onde nascer. Sim. É inevitável. E, portanto, é preciso obrigá-los a ir para fora e dar-lhes a oportunidade de contactar com múltiplos ambientes de trabalho. Antes, às vezes, lamentar, os nossos jovens estão todos a ir para fora. Eu não vejo mal nenhum nisso, eu acho fantástico que eles vão para fora. Agora, temos é de ter condições para os fazer retornar daqui para algum tempo. E tentar que eles tragam de volta para o nosso país algumas das práticas que contactaram lá fora. Isso é que é fundamental. Não é impedi-los de ir. Não, temos que os estimular a ir. Sim. E para eles contactarem com outras realidades, outras organizações de trabalho, outras organizações da produção, outras realidades sociais, e depois sejam capazes de identificar o que de melhor se faz nos múltiplos sítios por onde andam, e depois sejam capazes de transpor para dentro do nosso país algumas dessas práticas no sentido do país evoluir. Caso contrário, ficamos com o país igual ao que temos, mas com pessoas mais letradas. Não é propriamente a grande ganho. Não. E, portanto... A ideia é deixá-los ir, mas dar-lhes depois condições para voltarem. Sim, não é? sim. Mas numa fase inicial, quando eles estão a frequentar, fazer com que eles vão para fora não tem mal nenhum. Aliás, nós, na nossa Aliança Europeia de Universidades, da aliança de que a Universidade de Porto faz parte, esse é um objetivo declarado. Nós queremos que 50% dos estudantes da Aliança façam mobilidade entre as universidades que compõem a Aliança. Precisamente com esta ideia de que é fundamental para... Esta mobilidade. A mobilidade é absolutamente crítica para haver transformação do nosso país. Caso contrário, ele não se transforma. Como é que vê o papel dos alumni no crescimento e desenvolvimento da Universidade do Porto? Isto é um podcast sobre alumni, né? Sempre temos de tocar nesse ponto. Os alumni são isso mesmo. São fundamentais para trazer essa experiência. Nós temos várias atividades, precisamente com alumni que estão neste momento a trabalhar fora de Portugal. E é muito importante fazer com que eles transmitam para o interior da universidade aquilo que aprendem lá fora. E quando eu digo aquilo que aprendem, não estou a falar apenas já
no transmitirem conhecimento para o tecido económico. Eu acho que era muito importante ter a contribuição dos alunos para a transformação do processo no interior da própria universidade, no sentido de que a universidade possa acompanhar as melhores práticas daquilo que se faz lá fora. Quase uma transformação cultural, não é? Mais, sim, se quisermos, mentalidades. Profunda de mentalidade, porque se há coisa que nos caracteriza é um certo conservadorismo. E por estranho que possa parecer, a academia, que deveria ser o sítio onde devia haver menos conservadorismo, é provavelmente os locais mais conservadores que nós temos. E, portanto, poder ter o contributo de ex-alunos que estão lá fora a contactar com outras realidades e que sirvam de indutores de mudança cá dentro, transportando para dentro da universidade as experiências que estão a ter lá fora, é algo que pode ser decisivo para o futuro da universidade. Vamos agora só a mais 2 questões, as últimas. Adepto do Futebol Clube do Porto. Tínhamos que falar disto, não é? QB. Fã de tripas à moda do Porto, simpatizante de xadrez, atleta federado de tiro à pistola. Esta era nova. Colecionador de máquinas fotográficas. Acho que muita gente não sabe que é atleta federado de tiro à pistola. Esta realmente é... Que outras paixões podemos conhecer de António Sousa Pereira? Neste momento, dessas que mencionou, não tenho tempo para praticar nenhuma. E, portanto, neste momento, eu quase lhe diria que a minha paixão agora é chegar a casa e esticar-me no sofá, descansar. Não há tempo para xadrez sequer? Não, xadrez não. Aliás, o que me levou a abandonar xadrez quando entrei na faculdade foi precisamente a falta de tempo. Pois. Porque na altura tinha que fazer a opção entre continuar a jogar xadrez e gastar 3 horas e meia, 4 horas por dia nisso ou estudar. Quer dizer, não dava para acumular. E, portanto, tive que fazer a opção. Agora, hoje em dia, continuo a gostar, obviamente, eu gostar muito de fotografia, que faço sempre que posso, e por questões de tempo e de logística, dedico-me cada vez mais aos meus livros, que é uma outra paixão que tenho antiga, porque não consegui ainda ver nenhum tipo de atração no Kindle e, portanto, continuo apaixonado pelo livro enquanto objeto e continuo apaixonado pelos livros antigos enquanto objetos. E, portanto, isso é algo que eu consigo fazer sem grande esforço nos meus tempos livres à noite e ao fim de semana, e que não me exige o estar-me a deslocar para uma carreira de tiro ou estar a ir a outro sítio qualquer. E, portanto, provavelmente o segredo neste momento é esse mesmo, é dedicar-me à leitura, dedicar-me aos livros, tentar organizar a minha biblioteca e entreter-me com o meu neto, que agora também me ocupa muito tempo. Que é muito importante, essa parte é muito importante. Que idade tem o seu neto? Se podemos saber. 7 meses, portanto, está na idade boa de começar a incutir algumas coisas fundamentais, como ensiná-lo a gostar do uso livre, isso. Aquelas coisas essenciais na vida. Pode praticar bastante a arte da fotografia. Exatamente. Com 7 meses. Mas de certeza que é um avô babado, já estou a ver. E bem. Claro, precisamos também. Faz parte. Uma mensagem que gostaria de transmitir a toda a comunidade do Porto, antes de o deixarmos ir embora. Antes de me deixar ir embora, agora tramou. Não, eu acho que a mensagem é, sobretudo, não deixem nunca de emitir a vossa opinião, mesmo que ela vos pareça em total contraciclo. E, sobretudo, habituem-se a discutir as coisas. Eu acho que é algo que nós precisamos muito na nossa sociedade. Nós temos muita dificuldade em discutir, porque achamos que a discussão é algo pessoal.
E eu acho que em Portugal temos que aprender a que o facto de estarmos em discordância em relação a um assunto não deve ser razão para qualquer interferência no relacionamento pessoal, mas deve ser algo que nós devemos aprender e estimular a fazer parte da nossa vida. E na universidade, por maioria de razão, isso é absolutamente fundamental. Eu, quando dava aulas, tinha um hábito que era, sempre que um grupo tinha que preparar um tema, havia um grupo que preparava o tema e que era o grupo que tinha que criticar a apresentação que o primeiro fazia. E os que eram avaliados eram os que criticavam, não eram os que faziam a apresentação. Uma forma de estimular precisamente o hábito de discutir, de criticar, e isto tem que ser visto como algo positivo e não deve contribuir para perturbar as relações pessoais, que devem estar num patamar diferente do nível de profissional e da crítica. Eu gostava muito que nós na universidade cultivássemos este hábito de discutir, de falar, porque é isso que faz a evolução, é isso que faz evoluir o conhecimento e é isso que nós temos falta na nossa sociedade. O conservadorismo leva a que nós nos calemos quando discordamos de qualquer coisa. E quando nós nos calamos, quando discordamos de qualquer coisa, estamos a contribuir para que as coisas não evoluam e não se modifiquem no bom sentido. E, portanto, eu gostava muito que nós na universidade adquiríssemos esse hábito de discutir as coisas com total abertura, usando os argumentos todos, e depois no final tentar chegar a um consenso, mas se discutirmos o assunto, de certeza que no final a solução que estava pensada vai ser corrigida, modificada, melhorada e todos nós vamos ganhar com isso. E dentro da universidade tem que ser cultivado esse mecanismo e não o comodismo a que nós assistimos ainda e que vem daquele modelo muito napoleónico do ensino do professor ex-cátedra, está lá em cima. Nesse caso estava a ler um livro, já estava a falar dos modelos de universidades antigas, o professor limitava-se a ler para os alunos um livro, nem sequer estava a dar a sua opinião sobre o que quer que fosse, era um mero transmissor de leitura. E nós não podemos querer uma universidade assim. E ainda temos isso na universidade. E temos de contrariar isso e conseguir ultrapassar isso. Discutir para evoluir, não é? Construção. Exatamente. Construção. Muito obrigada por ter estado connosco. Muito obrigada. Quanto a nós, encontramos no próximo episódio do Alumni Mundos. Até lá!